Olá! Hoje a gente vai estar falando sobre jogos matemáticos. A gente vai estar abordando na área de geometria plana. O jogo vai ser dominó dos ângulos. Eu vou estar passando para vocês um pouco o que é a geometria plana e um dos seus conceitos. Bom, a geometria plana ela é conhecida como geometria euclidiana também. A geometria plana ela é uma área na matemática que estuda as figuras planas. E com ele inicia-se com conceitos primitivos, como a reta, o ponto e o plano. Com a base nesses principais conceitos, a gente pode também estar desenvolvendo figuras planas. Com alguns dos conceitos da geometria, a gente viu que ele é muito requisitado nas provas do Enem, por ter os seus conhecimentos básicos de noções básicas de ângulos, né? Dentro das figuras planas, a gente tem várias figuras geométricas, como os triângulo, quadrilátero, hexano, dentre outras. No caso, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre os ângulos, que é um pouquinho do que a gente vai estar passando nos jogos, né? O que é um ângulo? No caso, um ângulo, ele é duas semirretas fechadas que formam o ângulo. Aí o ângulo, eles são dados como medidas de grau e classificados por medidas também, né? De grau e por medidas. E existem vários ângulos. O ângulo agudo. O ângulo agudo ele é menor que 90 graus. O ângulo reto. No caso, o ângulo reto ele é exatamente 90 graus. O ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele é maior que 90 graus. E o ângulo raso. O ângulo raso ele mede exatamente 180 graus. No caso, para medir o ângulo, é necessário um transferidor. Ele mede a distância entre os dois segmentos da reta para poder estar extraindo essa medida, no caso. No caso, a unidade de medida usada no ângulo, no caso o grau, ele é representado por um símbolo, né? Que seria esse aqui. 180. Esse aqui. Esse é o símbolo que representa o grau do ângulo. Então, aí vamos fazer um demonstrativo de um ângulo reto, né? Reto. O ângulo, no caso, reto, ele mede 90 graus. Então, no caso, isso é um pouco sobre o que é os ângulos, né? Eu espero que tenham gostado e por hoje é só. Muito obrigada. Ao elaborarmos um plano de aula usando as tendências jogos matemáticos, o conteúdo escolhido foi geometria plana, que é importante e faz parte do nosso cotidiano. Escolhemos trabalhar o jogo dominó dos ângulos. Esse jogo nos traz a compreensão da soma dos ângulos internos de um triângulo e também faz-nos reconhecer a propriedade do ângulo externo do triângulo. Esse jogo será aplicado para os alunos do segundo ano do ensino médio. E a regra do jogo? A regra do jogo é o seguinte: cada dominó terá 24 cartas. O jogo terá a participação de todos os alunos da sala de aula.
O jogo será realizado em duplas. Serão distribuídos 6 cartas para cada dupla e o restante fica virado para baixo em cima da mesa, assim como um dominó comum que a gente brinca. E caso assim as duplas necessitam de cartas, elas serão compradas no monte. Então, o jogo inicia com a dupla tirando par ou ímpar. A dupla que ganhar no par ou ímpar começa o jogo. Então, a primeira dupla coloca uma carta qualquer em cima da mesa. E na sequência, a dupla adversária tem que colocar as cartas conforme que se tem o resultado certo dos ângulos. Ganha a dupla que ficar sem nenhuma carta na mão. Então, as cartas, vou mostrar aqui duas cartas como exemplo para vocês entenderem como funciona os jogos dominó dos ângulos. E é o seguinte, essa carta aqui é uma carta. Aqui são 45 graus. Esse 45 graus aqui já faz parte da soma de outra carta do dominó do ângulo. Então, aqui vamos somar somente esse daqui para encontrarmos o resultado que dará sequência à nossa trilha do dominó. Então, aqui, 70 mais 50 mais x, que é igual a 180 graus. Então, aqui a gente vai fazer a soma dos ângulos internos do triângulo para conseguirmos obter o resultado, para ter a próxima carta com o resultado certo. Então, 70 mais 50 são 120, mais x, que é igual a 180 graus. Então, x, a gente vai fazer a soma, vamos saber que x equivale a 60 graus. Então, a próxima carta que completará a trilha será essa daqui, ficando assim. Aí, 60. 70 mais 70, vamos agora somar esse triângulo aqui. 70 mais 70 mais x, que é igual a 180 graus. Então, 70 mais 70, 140. Mais x, que é 180 graus. Então, fazendo a soma, a gente descobre que o x vale 40 graus. E aí, teríamos que colocar outra carta aqui com ângulo de 40 graus, assim para seguirmos o jogo em sequência. O jogo aplicado, ele tem objetivo de reconhecer o conteúdo da soma dos ângulos internos e externos do triângulo. Então, fazendo isso, após esses jogos, fizemos a avaliação dos estudantes que estavam participando ativa dos jogos. Então, a avaliação ela é uma parte importante do ensino-aprendizagem do aluno. Então, a gente observou a participação ativa no jogo, e tipo, o que leva o aluno a adquirir interesse e conhecimento sobre a figura geométrica. Também foi também um modo de avaliar o conteúdo, o aluno, e também o desempenho das atividades, na atividade propostas, e também com a produção individual e coletiva. Essa também foi avaliada, né? Então, a nossa avaliação ela será diagnóstica e contínua, né? Vai acontecer após ao término dos jogos, né? Aí a gente fez 5 conteúdos aqui para os alunos responder. Qual a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Desenhamos o triângulo aqui e colocamos no ângulo A, X, no ângulo B, 80, e no ângulo C, 70. Então, para os alunos marcar qual é a resposta certa, a gente colocou as respostas aqui, para eles marcarem, para eles fazerem a soma e marcarem a resposta certa. E na pergunta 2 também a gente colocou também qual é a soma, qual é o valor do X no triângulo a seguir, né? Que seria também a soma dos ângulos internos, mas com os ângulos já diferentes, que no ângulo A a gente tem 2x mais 20, no ângulo B nós temos 4x mais 40, no ângulo C nós temos 6x mais 60, que eles dariam a soma e colocaria aqui as respostas certas, aqui e marcaria x na resposta certa.
E as outras 3 perguntas a gente quis saber a opinião deles. Qual das questões ainda teve mais dificuldade para resolver, porque a utilização do jogo dominó dos ângulos facilitou o seu aprendizagem para o conteúdo, porque e teve alguma dificuldade na atividade que foi ministrada na sala de aula, deixe sua opinião sobre o jogo, né? A gente quis colocar essas três perguntas aqui, para a gente saber a opinião deles, se eles gostaram da aula, ou como que foi ministrada a aula, se através disso eles conseguiram resolver algumas dificuldades que eles tinham e conseguir ter mais um ensino-aprendizagem mais fácil, porque muitos falam que a matemática é difícil. Então, ao elaborarmos esses jogos, a gente faz com que a matemática seja mais produtiva na vida do aluno, que ele consiga interagir mais com o professor, até com os seus próprios colegas em sala de aula.